Animado para adorar Jesus, para ouvir a palavra dele. Quero compartilhar algo com vocês nesse momento. Se vocês puderem abrir as suas Bíblias. Em João capítulo 20, versículo 24. Meus irmãos, que coisa maravilhosa olhar e ver esse lugar cheio. Eu queria ser muito vulnerável com vocês, ok? Vou ser muito sincero. Eu particularmente falei assim, cara, acho que o povo não vai na igreja. O pastor tá viajando, a galera postando lá. E a gente olha para essa igreja aqui e a gente vê que, de fato, não é sobre quem está aqui na frente, não é sobre o que nós fazemos, mas é sobre aquilo que Jesus está fazendo na nossa cidade, no nosso meio nesses dias. E glória a Deus por uma igreja tão madura, por uma igreja tão viva que está aqui reunida em torno de um Cristo vivo, amém? Glória a Deus pela vida de vocês. Em João, capítulo 20, versículo 24... Se eu puder dar um tema para aquilo que nós vamos construir aqui nessa manhã, seria contemplando o Cristo ressurreto, ou contemplando o Cristo ressuscitado. A palavra vai dizer assim: Tomé, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele, Tomé, lhes disse: se eu não ver as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, não puser a minha mão no seu lado, eu não vou crer. Porém, uma semana mais tarde, os discípulos estavam outra vez reunidos ali, e Tomé agora estava com eles. E apesar de estarem trancados com a porta fechada, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Shalom, a paz seja convosco. Quem pode dar glória a Deus por isso? E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a sua mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. E disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Aleluia. Feche seus olhos nesse momento. Jesus, nós te louvamos por essa palavra. Nós te louvamos e pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude nessa manhã a construir essa missão tão preciosa e ao mesmo tempo tão difícil, que é falar sobre o seu Filho, que é falar sobre Cristo Jesus, sobre as suas obras. Deus, que o Senhor venha empoderar cada informação aqui com o seu poder. Nós estamos reunidos em torno da sua palavra, que é viva e eficaz, e nós pedimos que o Senhor traga vida nessa manhã a tudo aquilo que estava morto, a tudo aquilo que estava caído, que o Senhor venha erguer nessa manhã através do poder da sua palavra, em nome de Jesus. Espírito Santo, tenha liberdade para fluir em nosso meio. Aleluia. Amigos, essa palavra que nós lemos, o contexto dela é o exato momento quando Jesus ele havia morrido e então ressuscitado. Se você ler o Evangelho de João, aqui esses últimos capítulos, 17, 18, vai falar sobre a crucificação, sobre o martírio de Jesus, mas o capítulo 20 vai falar sobre a sua ressurreição. E que capítulo poderoso, para mim, talvez um dos capítulos mais poderosos da Bíblia, porque é o momento onde relata que o nosso Cristo venceu a morte e ele ressuscitou. E a Bíblia vai dizer que os discípulos, aqui no capítulo 20, eles estavam com medo de quem? Dos homens. A Bíblia vai dizer que eles estavam com medo dos judeus, mas também estavam com medo da morte, porque eles temiam que fizessem com eles aquilo que foi feito contra Jesus. E eles estavam trancados dentro de uma sala, e a Bíblia vai fazer questão de dizer que a porta estava trancada. E de repente Jesus aparece no meio deles, dizendo: Shalom, a paz seja convosco. E a Bíblia vai dizer que Jesus soprou o seu Espírito sobre os seus discípulos e disse para eles: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E aí os discípulos saíram dali, meu Deus, alegres, felizes, atônitos, porque eles viram o Mestre, Jesus, aquele a quem eles tinham caminhado durante 3 anos. O fato é que esses discípulos eles estão trancados nesse lugar com um imenso sentimento de fracasso, de decepção e de derrota, porque a expectativa deles era de que Jesus fosse cumprir todas as expectativas deles. É que Jesus fosse cumprir
aos olhos deles a plenitude das promessas acerca do Messias. E um ponto crucial aqui é que os discípulos acreditavam que Jesus ele seria um revolucionário. Ele seria alguém que iria extirpar o Império Romano de Jerusalém, que seria aquele que se levantaria contra os seus inimigos, porque o profeta Isaías vai dizer que o Messias retiraria de Israel todos os seus inimigos e faria deles escabelo para os seus pés. E os discípulos esperavam que em algum momento Jesus fosse se levantar, fazer um grande exército e guerrear contra Roma. E não é isso que acontece. A maioria desses homens, se não todos, eles tinham abandonado toda a vida deles, tinham aberto mão de tudo que eles tinham construído, trabalho, empresa, recurso, quem sabe talvez até das suas próprias famílias, pai e mãe, para poder seguir Jesus durante 3 anos. E eles viram grandes sinais, milagres, as palavras preciosas de Jesus que enchiam o coração deles. Mas agora esse Cristo, a qual toda a esperança e expectativa deles havia sido depositada nesse período de tempo, esse Cristo agora está morto. E por isso a decepção deles de então se fechar, entrar para dentro de um quarto trancado e ficarem ali, refletindo, frustrados, decepcionados, tentando entender o que havia acontecido. Até que Jesus aparece no meio deles. Até que Jesus, ele ressuscita dentre os mortos e libera o Espírito sobre a vida desses discípulos. E aqui, esse é apenas o contexto daquilo que nós vamos discorrer nessa manhã. O fato é que, nesse primeiro momento, Tomé ele não estava presente, que era um dos 12. Então, digamos que dos principais discípulos, nessa sala só haviam 10, porque Judas havia tirado a sua própria vida e Tomé não estava presente. E aí a Bíblia vai dizer que 8 dias depois, Tomé está nesse lugar. E talvez Tomé ele seja essa figura de alguém que a gente para e aponta assim, é um cara de pouca fé, né? Ele demorou para crer, ele precisou ver para crer, ele precisou tocar para crer. Mas entenda que Tomé ele é a figura de uma igreja também contemporânea, que tem experimentado muitas coisas de Jesus, tem experimentado muitos sinais e maravilhas. Talvez muito mais que os discípulos, você está há mais de 3 anos seguindo Jesus e vendo coisas acontecerem de forma sobrenatural no decorrer da sua jornada. Eu mesmo já experimentei tantas coisas incríveis em Jesus que se eu fosse parar para contar para vocês aqui, a gente perderia horas e horas. Eu sei que cada um de vocês tem experiências preciosas com Jesus, mas quantos de vocês não já se pegaram frustrados e sem fé, abatidos, questionando sobre quem é Jesus? E a pergunta que eu faço para você nessa manhã é, quem é Ele? Quem é este Jesus? Porque a frustração de Tomé se dá em torno de ele não conhecer a plenitude de quem era o Cristo. E então quando ele se depara com o Cristo ressurreto e ele toca Jesus ressuscitado, os seus olhos são abertos. E a sua compreensão vem à tona, ele diz, tu és meu Senhor e o meu Deus. Entenda que nessa manhã a gente vai caminhar em torno disso, compreender acerca da ressurreição de Jesus. É o mesmo que a gente entendeu por que a gente está aqui. A ressurreição de Cristo é o que atesta a veracidade da nossa fé. O cristianismo ele existe porque Jesus ressuscitou. Nós só estamos em torno aqui de um Cristo vivo porque nós cremos na sua ressurreição. Se não fosse isso, não faria sentido a nossa reunião. Não faria sentido ao longo de 2000 anos nós cremos em um homem que nós cremos que ele é Deus. E entenda que se Jesus é Deus, essa é a única maneira de enxergarmos Ele. Porque se a gente não crê que Ele é Deus, então Ele é um lunático. Então Ele é alguém que se disse ser Deus e deveria ser considerado anátema, mas não. A sua ressurreição é o que aponta a verdade do Evangelho. A ressurreição de Jesus é a marca da verdade. Quantos creem nisso? Ah, aleluia! Ao longo da história, sempre houve essa crise, essa dúvida nos lábios dos homens sobre quem é Jesus, quem é esse homem que ressuscitou. E quando a gente se depara com Mateus capítulo 24, é um texto bíblico muito usado para conversas escatológicas, porque fala muito sobre a volta de Jesus. É um momento onde os discípulos eles chegam para Jesus e falam assim, mestre, quais sinais nós vamos ter do fim dos tempos? O que vai acontecer no final dos tempos, Jesus?
Eu até imagino que os discípulos perguntaram para Jesus, com a expectativa de Jesus falar várias coisas boas, né? Mas se você conhece a palavra, Mateus capítulo 24, é aquele texto que Jesus fala assim, vai haver guerra, rumor de guerra, terremoto, maremoto. E aí é quando a gente vê na televisão lá, furacão Geraldo. Como é que é o nome dos furacão lá nos Estados Unidos? Tudo tem nome, né? Milton, furacão. Aí a gente vê lá e fala assim, meu Deus, Jesus está voltando. A Bíblia falava disso. E são essas palavras de Jesus em Mateus capítulo 24. Só que a gente só olha para esse texto de forma escatológica e ignora a primeira coisa que Jesus fala como sinal dos fins dos tempos. Jesus ele fala assim, tenham cuidado para que ninguém vos engane. Mateus 24, versículo 3. Cuidado, porque muitos se levantarão em meu nome e dirão, eu sou o Cristo. E a história ela está repleta de falsos cristos, de homens que se disseram ser o Messias. Tem um documentário muito interessante, da NetGeo, que você pode encontrar ele no YouTube. Ele é horrível, a imagem, assim, a imagem é antiga, a dublagem é muito feia, mas o conteúdo dele é muito precioso. Ele se chama Os Rivais de Jesus. E esse documentário ele vai falar, ao longo da história, homens que se disseram ser o Cristo e como que Jesus venceu os seus rivais. E eu quero separar 3 desses rivais de Jesus para trazer essa exposição para vocês. O primeiro cara que se disse ser o Cristo, pelo menos assim nós temos registro, é um cara chamado Apolônio de Tiana. Esse cara ele foi contemporâneo de Jesus e a história vai dizer que a jornada dele foi muito parecida com a de Cristo. Supostamente ele também operou sinais e maravilhas, ele também curou as pessoas, e ele dizia que através dele fluía o poder de Deus, e muitos dos seus seguidores disseram, opa, esse é o Cristo. No entanto, Apolônio de Tiana, ele morreu, e ele possuiu um túmulo e um corpo lá dentro desse túmulo. Talvez alguns aqui já sabem onde eu quero chegar. Um ou outro deu um amém ali. Vamos lá, vamos continuar construindo. O segundo cara, a própria Bíblia vai falar dele em Atos capítulo 8, é chamado de Simão o Mágico. É aquele cara que, em Atos 8, versículo 9, vai dizer que ele operava sinais no meio das pessoas e muitos dos que o acompanhavam diziam, esse sim é o verdadeiro poder de Deus. Até que certa vez Pedro e os demais apóstolos estão orando pelas pessoas em praça pública e ele olha e ele vê Pedro colocando a mão na cabeça das pessoas e dizendo, receba o Espírito Santo, e as pessoas são cheias do Espírito de Deus. E esse cara fala assim, como é que eu faço para comprar isso aí? Quanto que custa para comprar esse poder aí? E Pedro repreende ele. E o fato é que a história conta, a Bíblia não, mas a história conta que certa vez Simão, o mágico, ele desafiou Pedro para um exibicionismo de levitação. Acredite se quiser, o que a história diz. E diante de uma praça pública, ele começou a levitar, começou a subir. Fico imaginando que negócio bizarro. E as pessoas dizendo, esse é o poder de Deus. E aí, ao invés de fazer o mesmo, Pedro dobra os joelhos e ele ora ao Senhor. E Simão, o mágico, cai, quebra suas pernas e os seus seguidores o apedrejam e mata ele ali e começa a seguir Pedro. E esse cara tem um túmulo com um corpo dentro. O terceiro e último rival de Jesus que eu quero citar para vocês, para mim esse é o mais impressionante a história dele. Ele se chama Simão Bar-Cobas. Esse cara viveu mais ou menos 100 a 130 anos depois de Jesus. E é impressionante que esse cara ele é da raiz de Davi. Ele tinha linhagem real, vamos dizer assim, tudo a favor de ele estar ali no lugar de talvez ser um Messias. O ponto é que esse cara também operava sinais e maravilhas, se da parte de Satanás ou se era mentira, não sabemos, mas muitas pessoas o seguiam. Até que ele faz um ato que era a expectativa de muitos dos homens daquela época. Ele inicia uma revolta contra Roma. No ano 130 depois de Cristo, ele já tinha montado um exército. Aquilo que os discípulos lá atrás tinham expectativa que Jesus fosse fazer, esse cara fez. E ele montou um exército e inicialmente ele partiu contra Roma e ele tirou Roma de Jerusalém. E alguns anos depois ele tirou Roma, o exército romano, o império político, aquela questão dos impostos, tudo aquilo acabou, pelo menos por um tempo, de todo Israel. E quando todo Israel se viu livre de Roma, os líderes religiosos, as pessoas, a massa de Israel começou a falar assim, peraí, esse é o Cristo.
E Simão Bar-Kokhba se coloca nesse lugar, ele se assenta no trono, ele fala, eu sou o Messias, eu cumpri as promessas, eu tirei os nossos inimigos daqui. E aí você vai perceber, meu irmão, o alto preço que nós pagamos quando nós colocamos o Cristo errado no centro do nosso coração. Acontece que tinha um cara em Roma chamado Adriano Imperador, não é o nosso camisa 9 lá do Flamengo de 2009, não. Na verdade, o apelido dele veio por conta desse cara mesmo. Pra que eu falei isso? Adriano Imperador, ele olhou assim para a Europa quase que toda. Roma tinha dominado tudo e Israel um pedacinho pequenininho, dando tanto trabalho para eles. Eles falaram assim, olha, vamos fazer o seguinte, a gente não precisa dos impostos deles. Vamos entrar lá, vamos dizimar tudo. Quem que são os piores inimigos dele? São os filisteus, que habitavam na terra da Filístia, que em romano é Palestina. E aí Adriano Imperador fala assim, olha, vamos chamar eles agora de Palestina, o nome deles vai ser o nome do pior inimigo deles, e a gente vai entrar, vai matar tudo e vai esquecer eles para lá. E é o que acontece, meu irmão, nessa guerra, nessa batalha, morre mais de 500 mil pessoas. O templo, ele é deixado em ruínas naquela situação, e Simão Bar-Kokhba morre, tem um túmulo e tem um corpo. E é nesse exato momento que nós olhamos para o nosso Cristo, e talvez ele não foi aquele que supriu a expectativa carnal de todos os homens. Talvez ele não seja aquele que tem suprido a sua e pessoal expectativa carnal. Mas ele vence os seus rivais, ele vence todos aqueles que se colocam com o nome, que tentam colocar um nome parecido com o dele através da sua ressurreição, porque o nosso Cristo, ele não está dentro de uma tumba, ele não tem um túmulo e não há um corpo em algum lugar agora que registre que Jesus morreu. Ninguém nunca encontrou o corpo de Jesus. Deixa eu te dizer, em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo ele vai dizer que depois que Jesus ressuscitou uma vez, 500 pessoas de uma só vez viram Jesus falar, viram Jesus fazer ações. E o que essa palavra está querendo dizer é que talvez 10 pessoas poderiam afirmar, eu vi Jesus. Por quê? Porque a gente combina. Eric, Jefferson, Dani, Vânia, a gente vai falar que a gente viu Jesus, beleza? Vamos montar essa conspiração. Mas quando a Bíblia vai dizer que 500 pessoas viram ele de uma única vez, significa que não dá para 500 pessoas conspirarem. Não dá para inventar uma mentira com 500 pessoas, porque alguém vai contar algo que vai sair fora. Alguém vai distorcer a verdade. O nosso Cristo ressuscitou. E os seus rivais são colocados ao chão por causa da verdade da sua palavra. Ele está vivo. E o cristianismo, bem como os seguidores de Jesus, como nós aqui nessa manhã, nós permanecemos por causa disso. Hoje não existem mais discípulos de Apolônio, de João Batista, de Simão Mágico ou de qualquer outro que tenha se colocado no nome de Jesus. Só existe uma única igreja que está reunida em torno do Cristo real, único, esse homem incomum, verdadeiro, e que está no centro da sua igreja, mas ao mesmo tempo também está sentado do lado do Pai nas regiões celestiais. Deixa eu te dizer algo impressionante. Nesse exato momento, há um homem de 33 anos, um judeu, assentado no trono do lado de Deus. Essa é a verdade sobre o nosso Cristo. Ele amou tanto a humanidade, ele amou tanto essa carne mortal, que ele decidiu encarnar. E não somente encarnar, mas como morrer na nossa pele e também ressuscitar na nossa pele, porque nós vemos aqui que ele tem um corpo e que possui feridas, possui marcas, que pode ser tocada por seus discípulos. Essa é a realidade sobre Jesus, meu irmão. E nós falamos aqui sobre vários cristos, falsos cristos históricos, mas se a gente pudesse levantar um hoje, um falso Cristo contemporâneo, eu diria que esse é o Jesus da nossa imaginação. Talvez esse seja o maior opressor da nossa mente e da igreja de Jesus nos dias de hoje. O Cristo da nossa mente, que a gente criou para satisfazer os nossos anseios. Um Cristo segundo a nossa imagem e a nossa semelhança, que governa segundo as nossas vontades. Às vezes a gente tem a vontade de pegar para a gente só a parte boa de Jesus, né? Fragmentar Jesus.
Mas você precisa entender que crer nessa verdade não é algo que se pode fazer em partes. Você não pode crer apenas que Jesus foi um bom homem e não crer que Ele é Deus e que Ele está sentado do lado do trono do Pai nesse exato momento. Você não pode crer que Jesus operava sinais e querer milagres na sua vida sem crer que Ele ressuscitou, sem crer que Ele é Deus. Você precisa de Jesus por completo, meu irmão. Nós precisamos da totalidade de quem é Jesus em nossas vidas. Jesus, ele é morto no período da Páscoa. E o que é Páscoa? Em Êxodo capítulo 12, vai contar ali, após as 9 pragas que assolaram o Egito, quando Israel, os hebreus, estavam para serem libertos. E existe um momento quando Deus ele fala com Moisés, olha, eu vou mandar passar um anjo da morte e vai ceifar todos os primogênitos do Egito. Mas vocês entrem para a casa de vocês de forma que grosseira falando. Vocês vão se assentar numa mesa, vão pegar um cordeiro, vão reunir a família e vocês vão assar o cordeiro inteiro. Isso é Êxodo capítulo 3, Êxodo 12, versículo 8 e 9, vai dizer assim: e comerão a carne naquela noite. Quem que é o cordeiro de Pascual? Quem que é o cordeiro de Deus? Aqui esses homens e mulheres estavam sendo guardados por Cristo Jesus. E a palavra diz, e comerão a carne naquela noite, assada no fogo, e pão ázimo, e com ervas amargas. Repita comigo, amargas. E não comerei nada cru, nem cozido com água, mas assado no fogo. E comerei tudo, a cabeça, os pés e as suas entranhas. E talvez comer de Cristo, do Cordeiro de Deus, por inteiro, que de fato esse é o mandamento, para alguns seja amargo. Porque abandonar velhas práticas da sua vida, abandonar o seu velho caráter, seu velho homem, coisas que outrora você fazia, mas agora a partir de Cristo você não pode fazer mais. Talvez isso seja duro demais para você. Mudar a forma que você se relaciona com as pessoas seja difícil demais para você. Mudar a forma que você ama o seu próximo e os seus inimigos talvez seja amargo para você. Mas esse é o Cristo por inteiro. Tem uma música do Eric Emerick que o refrão diz, nós te queremos por inteiro. Seu corpo, seu sangue, a alegria e o seu sofrimento, porque esse é o Cristo que foi imolado por nós. Em Provérbios 27, versículo 7, vai dizer que para quem está com fome, aqui está o segredo. Entenda que Jesus, ele não é esse remédio amargo que você fala assim, nossa, eu tenho que tomar ele, porque senão eu vou morrer. Aí você segura o nariz e mete água em cima. Não! Aqui está a resposta em Provérbios 27, 7, que para quem está com fome, até o amargo é doce. Talvez nós só precisamos de mais fome e sede de quem Ele é. Talvez nós só precisamos revirar o nosso interior e descobrir que nós precisamos dEle, Ele é tudo que nós necessitamos. E talvez a partir daí, aquilo que supostamente para a sua carne é amargo, no seu interior vai se tornar doce. É o que acontece lá em Apocalipse capítulo 9, quando o anjo ele vem com o livro diante de João, e aí Jesus fala com João, olha, come esse livro inteiro. E aí Jesus fala assim, olha, ele vai ser amargo inicialmente, mas depois dos seus lábios vão fluir palavras doces como mel. E esse é o nosso Cristo, esse é o Cordeiro de Deus. Nós precisamos dele por inteiro e não em partes. Precisamos crer na totalidade de Jesus e não no Cristo que a nossa mente desenhou. Não naquele Cristo que a nossa mente gerou algo. Em 2025 eu vou na igreja todos os domingos. Ou melhor, domingo sim, domingo não, né? Tá bom. E eu vou lá, vou cantar com o Ministério de Louvor. Eu vou ouvir uma palavra, mas mudar a minha vida, mudar a forma que eu me relaciono com a minha família. Talvez eu não precise de tudo isso, né? Talvez eu não precise entregar os meus recursos no momento da oferta, né? E esse Jesus da sua imaginação, meu irmão, ele não existe. Ele não existe. Contemplar o Cristo ressurreto nos livra de toda ilusão. Entenda que Jesus ele vem para nos desiludir. Estar iludido é uma coisa ruim, sabia disso? Mas Jesus ele veio nos desiludir e trazer
a verdade nua e crua sobre quem ele é. E essa crise de Tomé se parece muito com a nossa crise, com pensamentos de muitos cristãos nos dias de hoje. Porém, nós chegamos no texto que nós lemos, que 8 dias depois daquele primeiro instante, Tomé ele está reunido com os discípulos. Depois de duvidar, depois dos discípulos dizerem, Jesus está vivo, ele disse, não, só se eu ver, só se eu tocar nele. E ele está reunido com os discípulos nesse mesmo lugar, de portas trancadas, e puf, parece Jesus de novo. Paz seja convosco. E é nesse momento que Tomé, ele toca Jesus. Ele toca as suas mãos, ele toca ao seu lado. O Cristo ressurreto está diante dele. Então todas as escamas caem dos seus olhos. Todas as mentiras caem dos seus olhos. Todo o medo que estava sobre o coração dele, o temor dos homens que estava sobre o coração dele, vai embora naquele mesmo instante. Entenda que o medo não é um sentimento, meu irmão, é um espírito maligno, tirano, que estava roubando aqueles homens de crer na agora obra consumada de Cristo Jesus. E muitos de nós temos andado com medo do que essa vida pode nos causar e outros com medo até mesmo da morte. Mas aqueles que têm um encontro real com Cristo ressurreto percebem que a ressurreição não é algo apenas para o último dia. Nós podemos viver como homens que já morreram e que ressuscitaram com Cristo Jesus, e homens mortos e que ressuscitaram não temem mais nada. Porque quem trouxe Jesus dos mortos foi o Espírito de vida. O apóstolo Paulo vai dizer que o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele habita em nós. Então é esse Espírito que Jesus libera, paz seja convosco. E soprou o seu Espírito sobre Tomé. E ele é essa figura de uma igreja que tem expectativa que Jesus faça alguma coisa nesses dias. Eu tenho expectativa que Jesus faça algo no nosso meio. Mas nós estaremos iludidos até que venhamos a ver, a contemplar a beleza do Cristo que ressuscitou. O ponto aqui é que quando Tomé ele vê Jesus, ele solta 2 afirmações. Primeiro ele diz, tu és o meu Senhor. E depois ele diz, tu és o meu Deus. Até aquele momento, não havia nenhuma descrição nos evangelhos de algum discípulo que tenha se prostrado diante de Jesus e tenha dito, você é Deus. Pedro até tinha dito que ele era o Filho de Deus, mas claramente, sem nenhuma reserva, direto ao ponto, tu és meu Deus. É a primeira afirmação da Bíblia sobre Jesus. Quando nós reconhecemos que Jesus ele é nosso Senhor e o nosso Deus, é gerado várias implicações na nossa vida. Quando nós entendemos primeiramente que ele é o nosso Senhor, nós olhamos para ele a partir de uma ótica de temor e obediência, porque ele não é qualquer um. Ele não é qualquer um. Quando eu vejo, quando eu percebo, quando eu compreendo que Jesus ele é meu Senhor, então o governo das minhas decisões é submetido à decisão da palavra dele. A prioridade do meu tempo se torna agora do meu Senhor. A autoridade sobre os meus relacionamentos se torna agora do meu Senhor. Dar a outra face já não é mais uma sugestão, é um mandamento, porque Ele é o Senhor. O controle e a administração dos meus recursos não cabe totalmente a mim mais, porque tudo vem dEle, é por Ele e para Ele. Todas as coisas pertencem a Cristo ressurreto. A última palavra em meio às minhas lutas agora é do meu Senhor. Mesmo que eu esteja em frente ao caos, ao mar bravio, eu preciso crer que o meu Senhor está governando sobre tudo e sobre todas as coisas. Eu devo ao meu Senhor uma obediência inquestionável. É isso que acontece com a gente quando nós percebemos que Ele é Senhor através da sua ressurreição. E se Ele é Senhor, então as suas palavras não são sábios provérbios, não são sugestões, são mandamentos. E aí você percebe que você não tem mais uma dica de um coach de como enriquecer, de como ter uma vida feliz. Você tem mandamentos agora.
Porque Ele é Senhor. O encontro com o Cristo ressurreto te faz crer que Ele é o Senhor, aquele que governa a sua casa, a sua vida, a sua família e a sua igreja. Nós não fazemos igreja para nós mesmos. Nós cremos que estamos aqui em torno de um único Senhor. É Ele quem está no centro de tudo, de todas as coisas. A adoração é para o nosso Senhor. A nossa comunhão é em torno do nosso Senhor. As nossas mesas são em torno do nosso Senhor. O Salmo 23 vai dizer que o Senhor, Ele é o meu pastor. Entenda que caminhar em verdes pastos, em águas tranquilas, é uma certeza de quem tem um pastor. Mas caminhar com direção é para quem crê que Ele é um Senhor. Crer que Ele é o nosso Senhor antes de nosso pastor significa que nós temos a certeza de que nunca vai nos faltar direção para a nossa vida. É Ele quem nos guia por verdes pastos, é o Senhor das nossas vidas. Aleluia! Quantos estão prontos para em 2025 se sujeitarem ao senhorio de Cristo Jesus? Aleluia! A segunda afirmação que Tomé ele fala ao tocar o Cristo ressurreto é: Tu és o meu Deus. Existe uma pergunta que permeia a humanidade desde o princípio dos séculos até os dias de hoje. Quem é este? Se eu perguntar para você, meu irmão, qual é a sua resposta? Quem é Jesus? Nos evangelhos, certa vez Jesus, ele estava reunido com seus amigos e uma pecadora chegou diante dele, trazendo um óleo precioso, quebrou esse óleo aos seus pés, começou a enxugar com seus cabelos e o adorou. E aí Jesus ele fala assim: perdoados estão os seus pecados. E aí os homens que estavam com Jesus naquele momento fizeram uma pergunta: quem é este que perdoa pecados? Em outro momento, Jesus está com seus discípulos em meio ao mar bravio, uma tempestade açoitando o barco. E Jesus ele se levanta e ele fala: opa, homem de pequena fé. Como diria o Daniel, segura seu tchan aí. E ele libera uma palavra para o vento, para a tempestade, para o mar. E tudo se torna em calmaria. E os discípulos perguntaram: quem é este que até o vento, o mar, lhe obedece? Em outro momento, Jesus está entrando em Jerusalém, a chamada entrada triunfal. Jesus em cima de um jumentinho, com seus amigos, e as pessoas ao redor dizendo: aleluia, hosana. E o povo alvoroçado, a Bíblia vai dizer que eles se perguntavam: quem é este? E talvez, assim como esses homens, nós temos no nosso interior essa pergunta. E a nossa resposta talvez, de alguns, vou dizer assim para não dizer de todos, mas a resposta de alguns talvez seja: peraí, Jesus é amor, né? Quem aqui nunca pensou essa? Fácil, né? Jesus é amor. Jesus, ele é um mestre. Jesus é um bom homem, um sábio. Jesus, para alguns, ele é um grande filósofo, um pacifista, talvez, um milagreiro, um santo da Igreja Católica? Oh, polêmica. Vamos lá, gente, me ajuda aí que eu ainda estou nervoso aqui. Mas e aí, algumas dessas alternativas é a sua resposta? Porque se sim, você não pode ter uma resposta simplista acerca de quem é Jesus. De fato, Ele é amor. Ele opera milagres, maravilhas, sinais. Ele é um homem ungido. Mas essas são manifestações de quem Ele é. Entenda que Jesus ele não pode ser nem sequer um cara legal. Tim Keller vai dizer que caras legais, eles não são mortos em uma cruz. A resposta bíblica acerca de quem Ele é simples, mas não simplista, porque ela é profunda, ela é intrigante, ela é assustadora, ela é polêmica. A resposta sobre quem Jesus é: Ele é Deus. Repita comigo: Jesus é Deus. Jesus é Deus. Não adianta, meu irmão, você tentar espremer Jesus
dentro de um molde que ele vá se parecer com alguém que vai trazer resposta para os seus próprios interesses. Por que alguns dizem que Jesus, ele é um grande revolucionário? Porque o estilo de vida dessa pessoa é ser um revolucionário. Por que a gente ouve na internet muita gente falar que Jesus era rico? Porque é o estilo de vida que essas pessoas buscam ter, riqueza, fama, grandeza. Mas a verdade é que Jesus, ele não cabe nesses moldes. Ele não existe para suprir os nossos interesses e nem mesmo as nossas necessidades. Entenda que em João, no capítulo 6, Jesus, ele multiplica os pães e peixes para uma multidão que estava com ele. Ele estava pregando, liberando palavra e tudo fluindo. E de repente, quando eles perceberam já era tarde, Jesus, poxa, eu não posso liberar essas pessoas sem alimentá-las. Então acontece a multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixinhos que a gente conhece. E aí Jesus alimenta toda a multidão com um pão físico, com um alimento físico. Jesus supriu a necessidade daquele povo. E de fato Jesus, ele é alguém que vai suprir a minha e a sua necessidade. Esse é o interesse dele. Porém, quando nós vemos mais à frente, Jesus, ele vai para o outro lado do mar, para um outro lugar. E quando ele chega lá, ele vê outros barcos ancorando, multidões se chegando, mas como ele é Deus, ele conhecendo o coração das pessoas, ele percebeu que as pessoas não estavam seguindo ele por causa do alimento espiritual, por causa de quem ele era de fato, mas estavam seguindo ele por conta do pão, do peixe que ele multiplicava, por conta de um alimento físico. E pasme você, a Bíblia diz que Jesus negou comida para essas pessoas. Pesado. Imagina se fosse hoje. Imagina se fosse... Não, vou seguir. Vou falar... Não, senão eu entro num buraco, mato sem cachorro, né? Mas imagina só. Fica só com isso aí. Imagina se fosse hoje. Jesus negou comida para as pessoas. O ponto é que ele está ainda mais interessado em que nós o conheçamos e venhamos a nos alimentar do pão vivo que desceu do céu. Ele sim vai suprir as nossas necessidades. Ele está cuidando de tudo, de todas as coisas na sua vida. Ele é Jeová Jireh, o Deus provedor. Mas muito mais do que isso, ele é o pão vivo que desceu do céu. E aquele que comer dele nunca mais terá fome. Aquele que beber da água da vida jamais terá sede. Essa realidade sobre Jesus é pouco acessada pelas pessoas. Muita gente vem procurando Jesus por causa do pão que ele dá. E tudo bem, muitas das vezes Jesus, ele vai liberar pão aqui para todo mundo, vai operar sinais e maravilhas no nosso meio, mas é para atrair você, para se alimentar dele. Ele vai dizer: aquele que não comer de mim não tem parte com Deus, aquele que não beber do meu sangue não tem parte com Deus. É sobre ele é a nossa maior necessidade. Não existe pão físico que seja maior do que a nossa necessidade de nos alimentarmos, de alimentar a nossa alma do nosso Senhor e Salvador e do nosso Deus. O Salmo 63, Davi, ele está em um deserto árido, seco, mas ele diz: ó Deus, a minha alma anseia por ti, a minha alma clama como terra seca pela sua presença. Davi estava num deserto profundo e ele não pediu água para o Senhor. Ele não disse: Deus, eu quero tocar em uma pedra, uma rocha que saia água para mim beber. Ele disse: a minha alma está como terra seca e ela tem sede do Deus vivo. Quantos estão prontos para nesse ano fazer esse tipo de oração? A dizer mesmo em meio às tempestades da vida: eu quero ver o Cristo ressurreto, eu quero tocar na totalidade de Jesus, acessar a totalidade de quem Ele é, completar o vazio da minha alma com a verdade de quem Ele é. Olha o que a Bíblia diz sobre Jesus ser Deus. Em João capítulo 1, vai dizer: no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e ele era Deus. Estava com Deus no princípio, e por seu intermédio tudo o que existe foi criado. Não existia nada que tenha sido feito sem ele. A vida estava nele, e a vida era a luz de toda a humanidade. No princípio era o Verbo, ele é Deus. Jesus é o Deus do Velho Testamento, só que agora encarnado em Emanuel. Essa é a realidade de Jesus, meu irmão. Como nós cantamos a primeira canção, Yahvé, encarnado, esse é Cristo. Em João no capítulo 8, Jesus está cercado de fariseus discutindo sobre esse tema.
quem é você? Quem você pensa que é para falar tais coisas? E aí Jesus, ele começa a conversar com os fariseus e ele fala assim, olha, antes de Abraão existir, eu sou. E aí, quando eu me deparei com esse eu sou, peraí, eu já vi isso antes. Eu fui lá em Êxodo 3, quando Moisés, ele está diante de uma sarça ardente, e daquela sarça flui a voz de Deus para ele, e Deus começa a falar com Moisés através daqueles gravetos que não paravam de pegar fogo. E aí Moisés fala assim, mas aqui, então tá, você está me dizendo que eu vou libertar o povo dos egípcios, mas eu vou chegar para eles e eu vou falar que quem me mandou? Ou seja, a pergunta de Moisés é a mesma, quem é você? E aí a resposta de Deus é, diga que o eu sou te enviou. Então quando Jesus ele fala para aqueles fariseus, para aqueles homens discutindo quem é você, a resposta dele é, antes que Abraão existisse, eu sou. Entenda que os profetas, meu irmão, observa só os profetas no Velho Testamento, todas as vezes que eles iam falar uma palavra de Deus, eles falavam assim, assim diz o Senhor. E aí você vai ver as palavras de Jesus, ele fala assim, porém eu vos digo, porque Ele é o Senhor, e Ele é Deus, Ele é Deus. O Salmo 89, verso 9 diz, Ele domina, aqui está falando sobre o poder do Yeshua. Tu dominas a fúria do mar, e quando as ondas se levantam, você as acalma com a sua palavra. Olha o que os poetas estavam dizendo sobre Ele. Isaías 9, versículo 6. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Olha agora o que os profetas estão dizendo sobre Ele. Os profetas estão dizendo que o Messias se chama Deus. Deus forte. Se está ainda raso para você acreditar que Jesus é Deus, repara só aqui os 3 principais atributos de Deus, onipotência, onisciência e onipresença, estão manifestos na pessoa de Jesus. Quando Ele acalma a tempestade, quando Ele ressuscita Lázaro dos mortos, aqui é manifesto a onipotência, o poder de Deus. Jesus possui a onipotência. Quando Jesus é indagado sobre quem o trairia, ele já conhecia o coração de Judas, ele sabia que Judas o trairia. Isso é onisciência, só Deus possui esse atributo. E Ele é onipresente, porque Ele diz, quando estiverem 2 ou 3, olha para o seu lado aí, tem muito mais que 2 ou 3 aqui. Ele diz, quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me farei presente. Ele também disse que Ele estaria conosco, em Mateus capítulo 28, todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é a onipresença de Jesus. Ele foi com os homens na antiga aliança. Ele foi Emanuel, Deus conosco, encarnado nos evangelhos. E hoje Ele é presente conosco através do seu Espírito. Ou seja, Jesus, o nosso Deus, Ele está aqui, Ele está nesse lugar. Quantos podem dizer aleluia? Glória a Deus. Olha o que a Bíblia continua dizendo sobre Ele. Eu já estou terminando, viu? Hebreus capítulo 1 vai dizer que Ele é o esplendor da glória do Pai. A manifestação exata do ser de Deus. Sem mais, sem menos. É a manifestação exata de Deus. Cristo Jesus. Ele é Deus. Em Filipenses 2:5, talvez o texto bíblico que eu mais amo, todas as palavras minhas aqui na igreja, eu acho que já citei esse texto, que o apóstolo Paulo vai dizer assim, tenham em vocês o mesmo sentimento ou a mesma mente de Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus,
ele não teve por usurpação o fato de ser igual a Deus. Mesmo sendo Deus, Jesus é Deus, mas ele não se apegou a isso. Ele humilhou-se até a forma de servo e foi entregue à morte, morte de cruz. Aleluia. E o texto vai continuar dizendo, mas por causa disso, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome a qual todo joelho se dobra e toda língua confessa que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha como é que a Bíblia se completa. Olha como essas duas afirmações, ele é Deus e ele é Senhor, estão completas em um único texto, mesmo sendo Deus. E no final termina falando, mas toda língua vai confessar que ele é Senhor. Nós precisamos do senhorio de Jesus, nós precisamos crer na divindade de Jesus. Isso precisa mudar a nossa vida. Talvez você esteja pensando, Daniel, mas não tem tantas aplicações. Você só precisa crer totalmente nessa palavra. Você precisa entender diante de quem você está nesse momento. Olha o que diz em Apocalipse 19, João, ele vai dizer, eu vi os céus abertos e vi diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Meu Deus, Sheika Tarabassururu. Ele julga e guerreia com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo. Em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Ele está vestido com um manto tingido de sangue. O seu nome é Palavra de Deus. Aleluia! E os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. E da sua boca sai uma espada afiada, a qual ferirá as nações. Ele governará com cetro de ferro, e ele pisa o lagar do vinho e o furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é esse Deus que era, que é e que um dia haverá de vir em glória para julgar todas as nações. Ele virá, Jesus Cristo, o homem que ressuscitou, o nosso Senhor e o nosso Deus. Entenda então, meu irmão, que você não pode sair daqui hoje sendo apenas um fã de Jesus, um simpatizante do cristianismo. Ou ele é Deus ou ele é um lunático, pronto. Não tem meio termo. Muitos são fãs de Jesus. Eu falei que eu não ia dar esse exemplo para a Bia em casa, mas ele é um exemplo muito claro. Supostamente, tá, gente? Supostamente, se eu fosse fã do Neymar, supostamente, eu conheceria a sua carreira, os seus gols pelo Santos, pelo Paris Saint-Germain, pelo Barcelona, na seleção. Supostamente eu teria comemorado, feito louco, o gol contra a Croácia na Copa de 2022. Que golaço! Supostamente, gente, não falei que sou eu, não. Mas, deixa eu te falar uma coisa, eu sou só um fã, eu estou muito distante dele. Tem um cara que ele chama Gil Cebola, pesquisa lá no Instagram. Não, pesquisa não, perde tempo não. Deixa eu te falar, o Gil Cebola, ele é um parça do Neymar. E para onde o Neymar foi, o Neymar levou esse cara para morar com ele. E esse cara dormia na casa do Neymar, acordava com ele de manhã, tomava café na mesma mesa que ele, desfrutava das suas conquistas e amargava das suas derrotas. Esse cara é um parça, ele não é um fã. Talvez muitos de nós, diferentemente de estarmos sentados num sofá vendo um futebol, talvez alguns estão assentados na cadeira da igreja, assistindo um grande espetáculo de um grande camisa 10 chamado Jesus. E talvez você é só um fã dele, você só comemora. E o louvor está lá, louvores, honras, e você até comemora. Mas você não habita com ele. Você não se assenta na mesma mesa dele. O convite de Jesus para você hoje é esse. Deixe de ser um fã, rapaz, e vem ser um testemunho. Porque Jesus, ele chamou discípulos, o louvor pode vir para parecer que está acabando, tá? Ele chamou 12 discípulos, transformou eles em amigos, para na sua ressurreição, transformá-los em testemunhas. E esse é o nosso chamado. Testemunha de quê? Da sua vida, da sua morte, mas também da sua ressurreição. Entenda, meu irmão, que
algo que fica rondando no meu coração e eu encontrei resposta meditando nessa palavra. O que foi que fez esses homens abatidos, feridos, decepcionados, frustrados, trancados dentro de uma sala? Pensa bem, vamos lá comigo. Imagina que esses caras dentro de uma sala trancados. O que foi que fez esses homens em João capítulo 20, que estavam mortos, com medo da morte, em Atos, serem homens valentes, homens ousados, corajosos, que deram as suas vidas em prol desse evangelho, em prol dessa verdade? O que foi que fez esses homens virarem a chave? O que foi que mudou o quadro desses homens? Foi o encontro com Cristo ressurreto, meu irmão. Foi o marco que nós lemos aqui em João capítulo 20, quando eles se encontraram com Jesus. E Jesus sopra sobre eles o seu Espírito. Então eles agora são cheios. E em Atos no capítulo 2, nós vemos então o Espírito vindo de vez, repousando sobre todo o povo, sobre toda a língua, tribo e nação. Porque Jesus disse, olha, quando eu for, ele virá. E quem é esse que viria após a sua ressurreição? Quando Jesus é assunto aos céus, quem será esse que virá? Quem é esse que veio? É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Para mim, o poder mais alto disponível para um homem é o poder que ressuscitou Jesus dos mortos morar dentro de nós, habitar dentro de nós. Ah, Senhor, sopra em nós o Teu Espírito de vida nessa manhã. Traz luz a tudo que estava morto. Arranca-nos o Espírito tirano do medo e nos dá espírito de ousadia. Ah, Senhor, vem sobre nós nessa manhã, se revela. A continuação daquilo que nós lemos, meus irmãos, fica de pé no seu lugar. Ei, a continuação daquilo que nós lemos é Jesus falando assim para Tomé: Tomé, creia. E aí Tomé fala: Tu és meu Senhor e meu Deus. E aí Jesus fala assim: porque você me viu e porque você tocou, você crê? Em verdade eu te digo, bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. E Jesus está falando de mim e de você naquele exato instante. Ele está dizendo: existe um povo que é ainda mais feliz, que é ainda mais cheio, que é ainda mais ousado. Existe um povo bem-aventurado, que eles não viram, eles não tiveram esse impacto de tocar nas minhas feridas, mas esse povo, quando eles se reunirem e eles erguerem as mãos aos céus, eles sentirão que estão me tocando. Quando eles erguerem as suas mãos e abrirem o seu coração, eles me verão entrando e ceando com eles. Jesus está falando sobre mim, sobre você, meu irmão. Há para nós esse poder, há essa graça de sermos felizes.